Bom dia a todos. Bom, esse acordo aí anunciado parece agradar realmente bancadas do Nordeste, do Centro-Oeste e do Sudeste, que vinham travando uma batalha na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, na semana passada, por conta da divisão desses recursos. A CCJ estava analisando a admissibilidade, quer dizer, o primeiro passo da proposta de emenda constitucional que tratava do assunto, que trata ainda do assunto. Agora, para você ter uma ideia como é que a análise é mais lenta, está na CCJ, ainda tem que ter a admissibilidade, depois, se for aprovado, vai para uma comissão especial que funciona pelo menos por 10 sessões, quer dizer, dá umas 3 ou 4 semanas na Câmara, votando na comissão especial, depois vai para o plenário. Se esse acordo mesmo vingar, esse projeto pode sendo votado hoje no plenário, ainda semana que vem no Senado, sendo promulgado, sancionado pelo presidente Bolsonaro no final da semana que vem, quer dizer, ganha um prazo, ganha muita agilidade nesse texto, mas aí precisa de acordo, segundo o senador Fernando Bezerra, tem esse acordo. A gente está aqui com o deputado general Peternelli, que é do PSL de São Paulo, vai comentar um pouquinho para a gente, estava explicando todo esse meandro desse acordo, parece que pode ser que vote mesmo, né, deputado? Bom dia. Bom dia, Mariana. É muito importante que todos tenham conhecimento. Por que tem essa pressa toda que nós estamos abordando de votar assim, de agilizar? É porque o leilão ocorre agora no começo de novembro. E se isso não tiver definido até o começo de novembro, não é possível essa sessão onerosa. E o que é essa sessão onerosa? É o leilão do pré-sal que vai ocorrer e que vai permitir ao governo federal receber em torno de 110 bilhões. Desses recursos, 9 bilhões, serão destinados à Petrobras por acordos anteriores. E nós temos, então, um volume bastante expressivo, Mariana, que pode ser utilizado pelo Brasil. Desses recursos, dentro do foco de mais Brasil e menos Brasília, se abordou que 30% seriam destinados a estados e municípios. Desse percentual, 15% para os municípios e 15% para os estados. Aí se levou em consideração que essa distribuição ia ser pelo critério que já ocorre pelo Fundo de Participação dos Municípios e pelo Fundo de Participação dos Estados, que leva em consideração o IDH. E aí ocorreria aí um desequilíbrio nessa distribuição de recursos. Esse desequilíbrio se buscou compensar pelos aspectos, como o senador Bezerra há pouco falou, pela Lei Candir, ou mesmo que levasse em consideração a população daquele estado. Então você teria 90%, ou lá como foi abordado, 2/3 pelo IDH, pela forma como é distribuído o Fundo de Participação de Estados e Municípios, e uma parcela seria distribuído pelos aspectos da Lei Candir ou pela população, dando aí um equilíbrio. Mas o que é importante de tudo isso, Mariana, é que os estados e municípios que precisam de recursos têm uma oportunidade excepcional de utilizar esses recursos, quer seja para equacionar a parte de dívidas, sanear as finanças do município, do estado, ou mesmo aplicar em infraestrutura. Então, fundamental para o nosso país. Bom, deputado, semana passada esse acordo parecia inviável, barreiras intransponíveis, mas agora o senhor acha que é possível votar hoje? Eu acho que é possível. Ontem, durante a sessão, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, abordou esse assunto e comentou que esse trabalho do Senado e da Câmara, um trabalho fantástico, ele visa aí uma série de fatores que começou exatamente na aprovação da Previdência, na alocação de recursos e passa pela sessão onerosa. Se chegou a um consenso de que maneira esses recursos poderiam ser melhor distribuídos para estados e municípios. E eu acho fundamental que estados e municípios também participem desse recurso pelo volume que ele representa e pelos fatores que esse recurso vai produzir para a população dos estados e do município. Bom, deputado, esse é um dos assuntos possíveis no plenário hoje, tem sessão extraordinária marcada para 1h30, mas tem vários outros itens na pauta também, possibilidade de analisar a securitização da dívida, alguns assuntos de segurança pública, porte de armas, aquela proposta de emenda à Constituição que cria a Polícia Penal. O que o senhor acha que avança hoje também na Câmara? Eu vejo, nós temos ali várias pautas. Ontem, no encerramento da sessão,
se abordou vários temas que você acabou de citar, ainda inclui aí as mulheres marisqueiras, ainda nós temos lá vários fatores. Eu acredito que essa parte do armamento, relatado pelo deputado Alexandre, está bem avançada, está bem consolidada e também eu acredito que possa avançar. No que se refere ao armamento, Mariana, é muito importante, nós temos um ponto como ponto foco, que é a posse de arma. Muitas vezes se discute a posse de arma aqui, e eu comento sempre que não é para estar discutindo a posse de arma. É difícil fazer um plebiscito. O Brasil já fez um plebiscito. Esse plebiscito, né, deu direito ao cidadão ter a posse de arma. Eu vejo que aqui no nosso caso é muito importante agora nós estamos regulando de que maneiras segura essa posse pode ocorrer e aí sim nós podemos discutir aqui de que maneira o porte pode ocorrer. E eu vejo que eu já li o relatório do deputado Alexandre, me pareceu bastante coerente em todos os aspectos abordados, facilita a burocracia, não que facilita o acesso ao cidadão que não possa ter a necessidade da arma. Então, acredito que é um tema que possa ser votado. A polícia penal é um tema que possa ser votado. É um tema que parece ter consenso. É um tema que tem consenso. Eu também penso dessa forma, de que a polícia penal é um tema de consenso entre a oposição e a situação. Eu acredito que também possa avançar. Hoje, durante o dia, é que nós vamos observar esse contexto. Nós ainda temos, Mariana, que dentro desse foco que está sendo votado, de interesse também dos parlamentares, o PLN 18. Ele já foi votado pela Câmara, mas falta ser votado numa sessão conjunta pelo Senado Federal. É um tema também que pode atuar. Então eu vejo um dia bastante dinâmico no dia de hoje para nós podermos estar votando leis e assuntos importantes que vão ter um reflexo muito grande no cidadão brasileiro. Bom, deputado, o senhor falou do PLN 18, que estava na pauta ontem na sessão do Congresso, a Câmara votou semana passada, ontem o Senado não concluiu essa votação, e esse PLN, projeto de lei do Congresso, ele remaneja 3 bilhões de reais do orçamento para Ministérios da Saúde, Defesa e Desenvolvimento Regional. Ontem ele acabou não sendo votado por falta de quórum no Senado, mas apenas 37 senadores ontem registraram o voto, quando necessário eram 41. Vamos ver como é que foi na reportagem. O plenário do Congresso Nacional aprovou nesta terça-feira o PLN 6 de 2019, que abre crédito suplementar de 236 milhões de reais para a Justiça Federal, Eleitoral, do Trabalho, do Distrito Federal e Territórios, para o Ministério Público e para o Conselho Nacional do Ministério Público. Os recursos vão pagar despesas como contratação de pessoal, indenizações, obras e aquisição de veículos. Hoje os juízes ganham muito mais do que qualquer servidor público e já foi dado aumento com a contrapartida de ser afastado qualquer remuneração ou qualquer envio de custos pela questão de habitação. Portanto, senhor presidente, é inoportuno esse PLN, não devemos aceitar. Se o país hoje conta com 12 milhões, nós temos que dar o exemplo mostrando que o dinheiro público tem que ser bem gasto. Agora querer parar o Ministério Público da União, a Justiça Federal, a Justiça do Distrito Federal e Territórios, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Podemos não vai aceitar. Nós temos aqui a tranquilidade de votar para o país. Nós temos compromisso com as instituições brasileiras. Aprovada com o aval de 354 deputados e 46 senadores, a matéria agora segue para a sanção presidencial. Mas o grande ponto de discórdia entre governo e oposição foi a respeito do PLN 18, outro projeto de crédito suplementar que remaneja 3 bilhões de reais de áreas como educação para atender a emendas parlamentares. Senadores e deputados de oposição obstruíram a sessão desde o início da ordem do dia, alegando que o real objetivo desse PLN é barganhar apoio à reforma da Previdência, já aprovada aqui na Câmara e ainda pendente de análise pelo Senado. Mas nós estamos discutindo aqui alguns projetos de alteração orçamentária
que tem como grande e principal objetivo pagar a conta dos votos da destruição da Previdência Social. Mas o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, rebateu as acusações de que a matéria fez parte da negociação para a aprovação da reforma da Previdência na Casa. Eu esclareço que nenhum de nós votou a Previdência, né, por troca de favor nenhum do governo. Votamos por convicção. 379 deputados. Embora o projeto tenha sido aprovado pela Câmara com o voto favorável de 270 deputados, não houve quórum suficiente de senadores para avaliar a matéria e a sessão acabou sendo encerrada antes do fim da votação, que agora continua na próxima sessão do Congresso, ainda sem data definida. Bom, uma correção, esse PLN foi aprovado pelos deputados na sessão de ontem e, como a gente viu na reportagem, ficou faltando a vez dos senadores votarem. Deputado Peternelli, qual que é a importância desse PLN que remaneja 3 bilhões de reais? A importância é que ele atende a uma série de necessidades dos diversos ministérios. O próprio presidente da Câmara dos Deputados, no dia de ontem, informou da importância dessas atividades. Muitas vezes é todo um globo que passa pela sessão onerosa, que passa pela distribuição de recursos e cada vez mais o ministro Paulo Guedes tem dito a importância da Câmara dos Deputados, do Senado, de dar destino aos recursos. Ele diz que a Câmara é fundamental nesses aspectos. E o que nós estamos observando é exatamente esse foco e a vitória no dia de ontem, favorável ao projeto, deixa isso bem claro. Faltou 4 senadores, mas pelo adiantado da hora, eu creio que isso seria até normal. Acredito que a sessão deva retomar nos próximos dias, já que nós precisamos remanejar o recurso para dar andamento em projetos importantes, inclusive muitos deles projetos sociais tão defendidos pela oposição. Ok, deputado general Peternelli, obrigado pela entrevista. Vamos voltar com a Vera.